Estamos começando mais um podcast, Papo do Inglês. Tudo bem, Nath? Tudo bem. Hoje a gente vai falar então sobre um assunto bem bacana. Na verdade, assim, agora vamos dar uma relembrada um pouquinho, né? Lá atrás a gente fez um podcast onde a gente comentou sobre qual a importância do inglês, né? Por que aprender um segundo idioma e por que o inglês, né? Isso. Hoje a gente vai abordar um assunto um pouquinho diferente, né? Que é qual a importância do inglês na vida profissional, né? Da gente, né? Das pessoas. Qual a importância que ele tem? Qual a relevância que ele pode estar tendo nas nossas vidas, né? E para começar, então, já de cara, assim, eu quero te fazer uma pergunta já, né? Que justamente isso pode... Na verdade, sim, existem muitas... Não vamos querer tentar ser clichê demais, mas tem coisas que a gente vai ter que falar, né? Que a gente precisa citar, tá? Que uma das coisas é o seguinte... Muito se fala sobre, né, o inglês ser um diferencial, sobre o inglês ser alguma coisa assim que pode te destacar. E agora eu te pergunto justamente isso, né? Realmente, será que o inglês, ele continua sendo um diferencial, ou ele não é, ou ele vai deixar de ser? Qual que é a tua opinião sobre isso, assim? Assim, Fernando, a gente sempre fala dessa questão dele ser um diferencial. Só que se a gente parar pra pensar, pensa há uns anos atrás, né? Principalmente na área da tecnologia, que evolui tudo muito rápido. Mas Muito rápido. antigamente, quando a pessoa sabia alguma coisa de informática, trabalhar com o computador, ela era um diferencial. Hoje em dia, a criança tem 5, 6 anos, ela já sabe mexer no computador, né? Sim, já Então, assim, nascem não é mais um diferencial. Né? Então, assim, com o celular. hoje se tu vai ir procurar um emprego, automaticamente, questão da informática, eles já esperam que tu tenha aquilo ali. O que está acontecendo com o inglês? A mesma coisa. Há alguns anos atrás, isso era sim um diferencial. Falar que, gente, não estou dizendo que o inglês não seja um diferencial. Hoje no Brasil, saber inglês é sim um diferencial, porque como a gente já comentou, né, apenas 5% da população brasileira fala inglês. Então, se eu falar inglês, eu estou naquele 5%, é sim um diferencial. Mas para as empresas, hoje isso já é uma obrigação. Né? Eu estava olhando um estudo pelo Personal, na página do Page Personal, e aí eles falavam que hoje em dia 60% das empresas elas já esperam que o candidato fale inglês. Ou seja, já é mais do que 50% das empresas. Com certeza, Né? mas assim, isso em quais cargos? Assim, na grande maioria? Isso, Cargos na verdade... mais simples ou cargos mais, assim, importantes, digamos assim, dentro da empresa? Na verdade, assim, normalmente tu acaba se destacando mais e vai, né, para um cargo superior. Mas ele entra desde a questão de que, por causa do ramo da ciência e da tecnologia, né? Se a gente parar para pensar, hoje em dia são áreas que crescem bastante, né? E sempre vão continuar crescendo. Né? Tecnologia, hoje ainda, né, com a pandemia e tudo mais, então, né, surgiu né, muita coisa. A gente estava comentando agora há pouco, né? Isso, então, assim, vai acelerar mais ainda. E a ciência tem que estar presente sempre, né? Porque, pessoal, a área da saúde, tudo. Então, assim, ciência e tecnologia acabam envolvendo muitas coisas. E aí, às vezes, o que acontece? Aqui a gente vai falar sobre a questão, né, do trabalho. Mas pro cara que tá lá, né, que é um médico, que tá trabalhando lá na frente, eles têm que estudar. E esses conteúdos, essas coisas vão vir tudo em inglês. E aí o que vai acontecer? Para eu ser um funcionário melhor, para eu me destacar, se eu quero realmente... até tem um texto que eu já trabalhei com alguns alunos que ele mostra se eu quero realmente subir o meu teto salarial, se eu quero me destacar dentro da empresa, a questão de ter o inglês vai fazer totalmente um diferencial. Então, na verdade, segundo o que tu tá me falando, né, não importa até então, vamos ver se eu entendi direitinho o que tu quer colocar, não importa se tu tem um cargo mais simples, né, não vou dizer menos importante, mas, né, mas vamos ter um cargo mais abaixo na cadeia, digamos, na cadeia dentro de uma empresa, assim, né, ou se tu tem um cargo mais intermediário, um cargo mais alto, enfim. Que na verdade... Se tu souber, digamos, se tu ter essa habilidade de falar inglês, tu tem a possibilidade de subir, de melhorar, né? Isso, exatamente. De conseguir ter uma promoção, de conseguir, enfim... Isso, né? Até depois eu vou oportunidades. citar alguns exemplos, né? De coisas que já aconteceram, assim, que eu já notei. E aí, realmente, a gente entra naquela questão, assim... Para pra pensar. Às vezes, em uma empresa, pode ser uma empresa grande. Se ela tiver somente 2 funcionários que falam em inglês, qual que vai ser a importância daqueles 2 funcionários ali dentro? Muito grande.
Entende? Sabe? Então, assim, se vier um manual, tiver escrito em inglês, eles vão ter que aprender para poder passar para todo mundo. Principalmente, por assim, se for uma empresa que, vamos supor, trabalha com exportação, né? Então, tem que viajar, tu tem que ir lá visitar o cliente, tu tem que ir lá mostrar, falar do teu produto, enfim, tu tem que negociar. Até tava lendo uma reportagem, né, esses dias que falava, né, que a gente sabe que o inglês é a língua da tecnologia, da ciência e por aí vai. Só que também Comunicação, né? só que também é a língua dos negócios, né? Tava vendo sobre isso aí realmente, né? A gente não para pra pensar às vezes a importância disso. Né? Exatamente, também tava lendo sobre, e aí até diz assim, né? A língua mais falada, na verdade, a gente tem o mandarim, o espanhol e depois o inglês. O mandarim primeiro? Acho que provavelmente por causa da população, né? Então provavelmente acaba influenciando. Sim. Só que o que acontece? A língua dos negócios com que todo mundo consegue se comunicar, que o japonês consiga se comunicar com o cara lá dos Estados Unidos, que o cara lá da África consiga se comunicar com o cara aqui do Brasil, é o inglês. Então o business é um negócio, a comunicação, ela tá no inglês. Né? Então, mesmo assim, mesmo sendo a terceira língua mais falada do mundo, ela é, né, a que é utilizada para o comércio. Então é extremamente necessário. Então, por isso que esses cargos mais importantes, vamos supor, falando de grandes empresas agora, as multinacionais, né? Onde realmente tu tem uma função muito, muito, muito importante dentro de uma organização, né? A importância do inglês, então, por isso que é muito grande, né? Porque tu vai ter que estar conversando, tu vai ter que estar negociando com clientes, falando com fornecedores, enfim, por aí vai, né? De todo mundo, né? Legal. Então, assim, só para ficar bem claro, ele já está sendo cada vez menos, né? Ele está sendo, não, ele está deixando de ser cada vez mais, na verdade, né? Mudar um pouquinho a frase, um diferencial, né? Então, na verdade, realmente se tornando uma obrigação. É uma obrigação, né? Legal. Mas assim, tu acha então que definitivamente o fato de uma pessoa estar aprendendo, ou melhor ainda, já saber falar inglês, isso tem uma interferência direta, digamos assim, no salário da pessoa, o quanto que ela ganha, ou então talvez assim, o quanto que ela pode ganhar, talvez ela não esteja nem trabalhando ainda, né? Na verdade, assim, entra desde não só da questão salarial, mas da questão da importância, né? Que eu comentei antes ali. Alguém que sabe inglês dentro de uma empresa, ele vai se tornar uma pessoa importante, porque ele vai ser uma pessoa necessária. Porque como eu comentei antes no início do vídeo, no Brasil poucas pessoas falam inglês. Então, assim, por isso que você vai se tornar uma pessoa importante. Eles vão precisar de ti. Automaticamente, isso já vai influenciar no teu salário. Né? Porque eles já vão saber que eles necessitam de ti e tu vai poder exigir algo mais. E automaticamente isso vai influenciar na tua posição lá dentro. As chances de tu conseguir subir vão ser bem mais fáceis. E, né, se vocês podem pesquisar nos sites e tudo mais, ele vai mostrar. Normalmente, uma pessoa que tem inglês, ela pode passar a receber o dobro, às vezes mais do que o dobro, do que alguém que não tem o conhecimento na área. Até, dando um exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha, que ela trabalha na empresa do Santander, né, no banco. E aí ela comentou que abriu uma vaga, né, na parte dela, acho que era RH, se eu não me engano. E aí ela diz, uma pessoa ganha em torno, sei lá, de uns 2.000, vamos supor. Agora aqui, esse aqui que eles estão pedindo que fale inglês, vai ganhar em torno de 4.000 reais. Então já é o dobro. Aí já é o dobro, né? E aí, então, assim, só que tava ali, já escrito na vaga, né? Ela mandou uma foto, assim, e aí tinha ali, vaga para assistir. Agora eu não lembro bem, assim, o que era, né? O nome da vaga. Sim. E aí dizia, necessário inglês. Né? Então, ver, assim, né? E às vezes é uma situação que tem, tipo, RH, por que a pessoa precisa saber inglês? Até tem aquela reportagem que a gente comentou do G1, né? Onde falava nessa reportagem que os profissionais que realmente dominam, que falam inglês, né? Eles realmente têm maiores salários, né? E acabam tendo melhores e mais oportunidades também, né? Então, realmente, a importância de se falar, de se saber, né? De dominar essa habilidade é extremamente importante. E até, na verdade, a gente faz um link, né? Que a gente tá comentando da questão do trabalho e tudo mais. Só que uma coisa vai juntando na outra. Né? Por mais que, vamos supor, quisesse falar só do trabalho, já entra na questão assim, normalmente o funcionário é aquele que ele tá se qualificando para conseguir um cargo melhor ou alguma coisa assim na empresa, ele vai ter que estudar.
Tem que se automaticamente, a pessoa que estiver estudando, ela vai ver que muitos dos artigos que ela vai precisar ler, que ela vai precisar estudar, vão estar em inglês, né? Então, assim, mesmo que se eu não quero utilizar o meu inglês lá no meu serviço, falar inglês, eu preciso dele para estudar, para me atualizar e conseguir fazer com que eu me torne importante dentro da empresa, né? Então, assim, de qualquer jeito, ele vai estar ali presente, né? Independente da tua posição, mas se tu quer realmente ter um salário melhor e tu quer ter uma importância a mais, né, na empresa que hoje trabalha, o inglês está ali, ele precisa estar ali junto contigo. Eu já vi muito assim, que nem eu já trabalhei em alguns lugares, em algumas empresas assim, né, antes de estar aqui hoje. E eu vi muito assim, né, o pessoal às vezes se deparando com situações como assim, tinha uma pessoa que tava lá na empresa há tanto tempo já, nunca ganhou uma oportunidade assim, né, maior e tal. Aí daqui a pouco assim vem alguém que tá há pouco tempo na empresa assim e pá, ganha uma oportunidade, né? E as pessoas às vezes cometem muito esse erro. Eu vi bastante isso, sabe? E daí elas começam a culpar, né, a empresa, culpar a pessoa porque ela não foi, né, escolhida, enfim. Mas a questão é, cara, talvez aquela pessoa se preparou, talvez aquela pessoa assim, ó, ralou bastante, estudou muito, né, para ganhar essa oportunidade. Então não é pelo tempo que tu tá trabalhando que tu vai ser o merecedor de alguma coisa. É pelo quanto que tu realmente ralou, o quanto que tu sabe, o quanto que tu pode corresponder, que daí tu vai ser reconhecido. E assim é no inglês, né? Não é porque tu não fala inglês que... Não, agora, vamos supor, deixando o inglês de lado, qualquer coisa, qualquer habilidade, né? Desde que tu aprenda uma habilidade que seja relevante para a empresa, né? Isso vai te valorizar. Agora tu imagina tu aprender inglês, né? Vamos supor, aonde tu pode ter, numa empresa grande, onde tu pode ter muita possibilidade, né? É muito importante. Não quer dizer que uma pessoa que ela não se atualizou, ou enfim, tá lá há bastante tempo na empresa, ela não seja importante. Ela é. Com certeza. Mas aquela outra pessoa que vai estar conseguindo fazer mais, né? Independente de como ou de quanto tempo ela tá ali, ela vai se tornar mais importante, né? Com certeza, e aí vem a questão de aí é mérito, reconhecimento. Né? Não é, digamos, sacanagem nenhuma, né? É mérito da pessoa que realmente foi lá, teve que estudar, se dedicou a aprender uma habilidade nova e para depois ser reconhecida, né? Isso. Bom, agora eu queria falar contigo um pouquinho, Nath, assim, a respeito... A gente sempre fala, né, que o inglês pode proporcionar isso, aquilo. A gente acabou de falar, assim, do salário, né, que a gente tem essa possibilidade de ganhar mais, de ser mais reconhecido, né? Pelo fato de falar inglês, saber falar inglês, né? Dominar essa língua. Mas assim, eu queria que tu desse alguns exemplos pra gente, né? Para as pessoas que estão nos assistindo. Alguns exemplos de, vamos supor assim, que tipo de emprego que eu poderia ter ou que eu poderia conseguir, né? Quais oportunidades que eu conseguiria tá buscando pelo fato de eu saber falar inglês, né? Então, eu queria que tu desse alguns exemplos mais específicos daqui a pouco, assim, né? Pra ficar um pouquinho mais claro, né? Não ficar, digamos, tão clichê assim como todo mundo fala, né? É importante, mas tá, e aí qual? Na verdade, assim, é clichê, mas é verdade, né? É importante, né? Sim. Mas então, alguns exemplos aí que a gente pode estar mostrando pro pessoal. Sim. Na verdade, tem uma lista aqui que eu fiz das... Né, que realmente, eu não diria nem mais importante, mas que o inglês ele é fundamental. Ou seja, isso é uma coisa quase que obrigatória, né? A primeira, então, vem na área do TI, né, e na questão de tecnologia. Acho que também vai poder comentar um pouquinho sobre. Mas, então, assim, primeira coisa que dá pra falar é essa área é a que mais contrata hoje em dia. Pior que é. Né? Então, assim, e o que acontece? Não só, agora daí também até para quem quer viajar, né? Ela é a área que mais contrata e muitas empresas de fora contratam brasileiros para trabalhar nessa área. Na época que eu estudava TI, que nem eu nunca gostei assim, né, de programação, nunca foi a minha área, eu sempre fui mais da infraestrutura, servidores e tudo mais. E aí eu tinha colegas que gostavam muito, né? E assim, eles ganharam oportunidades muito boas. Hoje, assim, eles ganham... não sei te dizer agora exatamente o salário deles, né? Mas eles ganham muito bem. Eles já são pessoas, assim, na época eram adolescentes, hoje são adultos, assim, ó, com uma vida... Não são ricos, milionários, mas eles levam uma vida muito boa, assim, sabe? Pelo fato de ter essa habilidade de aprender, né, a programação. E aí que vem a coisa mais legal, Nath, que talvez, assim...
como tu não é da área do TI ali, mas eu posso te explicar isso, pelo menos isso eu consigo clarear um pouquinho aqui, que é o seguinte, no TI, né, na tecnologia da informação, todos os programas, tudo que é desenvolvido, tá, eu vou dizer, não vou dizer 100% assim, até para não cometer nenhum erro assim, mas vamos lá, 99,9%, quiçá, a linguagem de programação é toda em inglês. Toda em inglês. Aí existem várias linguagens, por exemplo, talvez algumas você já ouviu falar. Por exemplo, PHP, COBOL, JavaScript, CSS, enfim. São muitas, assim, sabe? HTML, que é um dos mais básicos, a gente começa aprendendo por ele. E por aí vai. Então, isso vai mudando, assim, desde criar páginas na web, até aplicativos, mobile, enfim, por aí vai, sabe? Muito legal. Até me corrija se eu estiver errada, né? Mas até uma vez eu vi um menino estudando, na verdade. E aí eu tava acompanhando. E posso estar errada, mas os comandos, né, de tudo que tu vai programando também é em inglês. Sim, sim. Né? No caso, E isso aí, é a linguagem, esse né? menino que tava fazendo esse curso, né, que ele tava estudando, ele não tinha conhecimento de inglês. E aí eu já disse pra ele assim, olha, já pode começar a procurar o curso de inglês junto, porque Pior que é verdade. eu não entendo muito, mas eu consigo entender tudo o que ele tá pedindo pra te fazer ali. E foi só de conhecimento do inglês, né? Assim, na época, tipo, eu nem gostava muito disso, né? Eu fazia isso porque, né, tava ali no curso, era algo curricular. Mas talvez eu tinha dificuldade nisso também. Talvez a minha dificuldade era justamente por causa do inglês, né? Que realmente o fato de, na época que eu tava estudando ali, né, eu não gostava, né? Mas talvez eu nem sabia porque eu não gostava, era porque eu ainda não falava inglês. E às vezes até tive alunos, né, que trabalhavam na área, e aí, assim, às vezes tava aprendendo lá no meio do curso, o curso não era voltado, né, pra área da programação, enfim, mas era o curso, né, de inglês normal, e aí, às vezes eles comentavam, por isso então, e aí eles lembravam de alguma situação, alguma coisa que eles tinham que fazer, e aí as coisas passavam a fazer sentido, né, ele sabia que tinha que fazer isso, isso e isso, porque ele decorou já que era assim, só que aí clareou a mente dele é por isso que eu tenho que fazer isso, porque isso aqui significa aquilo ali, né? Então, assim, já envolve nessa parte. E aí a gente entra também na questão que eu comentei até antes, né? A questão de atualização, a tecnologia vem se atualizando muito rápido, né? E aí, então, assim, a maioria das coisas, elas vão vir de fora. E aí tem que ter alguém ali que tenha conhecimento, né? Por exemplo, o meu irmão, ele trabalha na parte de TI. E aí ele foi se destacando na empresa também pelo fato de que tinham as conferências, às vezes era no Rio de Janeiro, São Paulo, e precisava de alguém que entendesse inglês, porque essa conferência ela era em inglês. Né? Ele não tinha necessidade de conversar, não era necessário, mas ele tinha que pelo menos entender para que ele pudesse voltar da conferência e passar informação para os outros trabalhadores. Fazer anotações, né? Pegar insights. Exatamente. Então, assim, envolve, né? Ele, de certa forma, igual ele, né? Por saber o inglês ali, ele já se destacou. Então, quando, se acontecer de novo, eles já sabem quem chamar, né? Então, assim, é a questão do conhecimento do inglês. Por mais que, eu vou trabalhar com a tecnologia, eu não quero... Porque às vezes as pessoas pensam, vou aprender inglês pra quê? Pra trabalhar como professor? Não precisa necessariamente ser como professor, existem outras áreas. Ele vai estar nas outras áreas, mas às vezes as pessoas não tomam consciência disso, né? Até também eu tive um outro aluno, o Rafael, que ele começou estudando inglês... E ele gostava muito da parte de informática. Eu não sei agora se realmente é na área de TI que ele trabalha, alguma coisa do gênero. Eu sei que tem a ver com computador e afins, né? Mas ele trabalha e esses tempos eu estava conversando com ele, ele já concluiu o curso faz uns 2, 3 anos. E aí ele me comentou, ele disse assim, hoje eu trabalho, eu passo o dia inteiro falando inglês. Eu tô numa empresa que eu gosto muito de trabalhar. Quando eu iniciei o curso... Quando ele começou a fazer curso, ele tinha, acho que uns 12 anos, 13 anos. Não imaginava do porquê que eu tinha que aprender inglês. Né? E hoje, a vida dele, né? Enfim, tudo que ele vai conseguir adquirir e tudo mais, tá em cima do idioma que ele tá praticando todos os dias, né? Ali no serviço. E conseguiu a vaga também por causa disso. Né? Então, assim, abriu para ele uma forma de trabalho, né? O emprego que ele tem hoje em dia. Então, assim,
o inglês ele vai abrir mais possibilidades, né? Isso é realmente real, não é uma coisa que a gente fala e que é clichê, porque o inglês te abre portas. Não é mentira, é verdade. Na real, sim, na minha opinião, eu acho clichê, só que é verdade. É porque a pessoa, geralmente a gente ouve muito falar disso, né? Mas é verdade, é importante mesmo, né? Nath, tu deu então agora o exemplo aqui da tecnologia, né? Que realmente, assim embaixo, é importantíssimo, né? Com certeza alguém que está aprendendo, por exemplo, a programar alguma coisa, que sabe falar inglês, tem uma grande vantagem, sim, alguém que não sabe. Isso é certo. Eu passei por isso, eu tenho certeza disso, né? É muito real. É o seu trabalho. Quais exemplos mais tu tem para colocar pra gente, então, assim, em relação a empregos? Que a gente poderia mostrar pro pessoal, assim, onde realmente poderiam fazer diferença? Um outro que chama a atenção, que às vezes o pessoal não imagina, é na questão da administração, tá? Então, assim, porque entra na questão de fazer, às vezes tu vai trabalhar em uma empresa que é um pouco, né, maior, digamos assim, não vou nem dizer uma multinacional, mas toda empresa ela tem o intuito de crescer, né? Então, assim, se ela procura crescer futuramente, mesmo que ela não seja uma multinacional, se ela tiver a oportunidade de fazer negócio com o exterior, ela vai fazer. Toda empresa busca, no caso, né, obviamente gerar lucros, né, mas assim, mudar de certa forma a vida das pessoas, dos seus clientes, né, enfim. Isso. E aí, automaticamente, essas negociações, se elas vierem a existir com o exterior, elas são feitas em inglês, né, que é que nem a gente comentou antes ali, da questão do inglês na área dos negócios, né? Então, como eu comentei antes, se a pessoa precisar conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, ela vai ser em inglês. Então, ele acaba entrando até na parte da administração, né? Isso aí, então, assim, é uma coisa que normalmente as pessoas nem pensam, né? Até acabe, né, junto com o exemplo da mulher que eu comentei antes, né? Da questão do RH ali, né? Acaba meio que influenciando. E fora a questão dos cursos, né? Eu tive um amigo meu que ele cursou... Agora eu não consigo lembrar bem o nome do curso. Acho que é gerenciamento de empresas. E aí foi extremamente importante, né? Eu nem vou entrar depois da questão... Primeiro porque se a pessoa está estudando, ela tem que fazer o abstract dela, tem que ser em inglês, enfim, na própria faculdade. Mas então, assim, muita coisa de artigo que ele teve que ler para poder fazer o curso que hoje ele exerce a profissão, era tudo em inglês, né? E realmente em inglês. Ele disse assim, e eu procurei a tradução, né? O máximo que eu conseguia era ou eu copiar tudo e jogar lá no Google Tradutor, mas como ele já tinha estudado inglês, ele tinha ciência de que não era bem assim que funcionava, né? E aí, assim. Então, assim, viu essa questão da necessidade, né? Ali, por sorte, né? Ele já era ciente, já estudava inglês, já fazia tempo. E pior que assim, Nath, que tu disseste ali, né? Sobre o aprender inglês, né? Dentro de um ambiente de escritório, vamos falar assim, né? Administrativo. Isso também te proporciona levar cargos dentro dessa mesma área, só que, digamos assim, um cargo mais importante, como daqui a pouco assim um executivo, né? E tudo isso assim, o inglês é um requisito, um dos requisitos, né? Até vai fugir um pouco ali, né? Mas assim, na questão da administração, agora tu falou, né? Um cargo executivo. Isso entra, na verdade, assim, de agora para diversas áreas, diversas empresas, mas que nem a questão da secretária, né? Primeiro, a questão de faixa salarial é a mesma coisa. Se uma secretária hoje em dia ganhar R$1.000, uma secretária bilíngue vai ganhar 2.000 no mínimo, né? E aí, então, assim, às vezes uma própria recepcionista da empresa vai precisar falar, né? Agora, alguém que está no escritório, de repente, vai ter que se comunicar com pessoas que trabalham, né? Que é de fora. Eu tenho alunos que trabalham em empresas de exportação e aí elas falam, tem salas que são específicas, o pessoal fica ali, que eles fazem, né, o contato com o exterior, né? Tem que ter alguém ali para estar trabalhando. Um cliente liga, alguma coisa assim, tu tem que saber falar. Às vezes vai exigir tu falar não só inglês, como talvez alguma outra língua, inclusive, né? Sim, uma vez até eu tive uma aluna, eu não lembro se eu já não citei o exemplo dela alguma vez, mas ela veio procurar fazer aula porque ela precisava na questão de serviço. E aí eu questionei, tá, mas né, o que você trabalha, enfim. E aí era uma empresa que realmente eles faziam comércio com o exterior. E aí ela disse que às vezes o pessoal ligava e como ela era recepcionista, né, ela que atendia, ela era secretária, ela atendia e ela dizia que já batia um pavor. Ela atendia, o cara já falava hello, ela já
meu Já Deus. ficava nervosa. Né? Já ficava nervosa e a única coisa que ela sabia, que ela tinha procurado no Google Tradutor mesmo, era just a moment, please, ou just a minute, please. E aí ela tinha que sair correndo pra achar alguém que realmente, né, entendesse. Que e uma situação. coisa que ela comentou, assim, não era uma empresa pequena, não vou citar nomes, até porque não consigo lembrar, mas era uma empresa já grande. E ela disse que tinham somente 2 funcionários que conseguiam auxiliar nessa hora, né? Ou seja, então agora tu imagina a importância desses 2 funcionários para aquela empresa, né? Então assim, e aí ela fez o certo, né? Foi procurar. E tu parar pra pensar, né? Tudo isso envolve a própria qualidade do teu trabalho, porque pensa bem, né? O cara vai ligar, ele vai ter que esperar tu ir lá, chamar alguém e tal, ele já vai talvez ficar estressado. Sim. E essa demora pode ser 1 minuto, 2, 5, sei lá, né? Então, é a importância, né, que a gente consegue perceber agora. Isso. Outra área também que a gente tem a questão do marketing, né? Até a gente entra na questão assim, a maioria dos aplicativos, dos softwares, né? Até a gente já comentou um pouquinho antes, eles vão vir em inglês, então automaticamente para quem está estudando marketing vai ter que estar se atualizando, até porque vem coisa nova o tempo todo. Pior né? que é verdade. E até assim, complementar o que tu disse ali, vamos supor, tu vai pesquisar assim algum aplicativo pra fazer fazer uma imagem, um efeito e tal pra postar e tal, alguma coisa assim, algum aplicativo que faça, enfim, alguma coisa, né, pra te poder postar no Instagram, enfim, por aí vai. Tudo é em inglês, né? Tudo é em inglês. Eu já testei alguns, inclusive, assim, e, assim, todos são em inglês. O que não tá em inglês, se hoje estiver em português, assim, claro, não vou dizer 100%, mas a maioria é porque alguém já fez a tradução daquilo ali, alguém já trabalhou naquilo ali, né? Porque ele veio em inglês. Então, assim, ou tu vai achar, se tu achar ele em português, foi porque alguém já teve o serviço de fazer, né, essa tradução, enfim, daquela ferramenta, ou então vai ter que, né, aprender ele ali em inglês. Eu lembrei de uma coisa agora, Nath, que é muito legal, então, inclusive, assim, que eu sempre gostei muito de videogame, né? E eu lembro muito bem, hoje é diferente, mas alguns anos atrás, para trás, cara, era tudo em inglês. Não existia um game em português. E se tu não soubesse, pra te bater, tu tinha que se quebrar a cabeça pra conseguir fazer, vamos supor, alguma tarefa, alguma atividade, alguma missão dentro do jogo, assim, enfim. E às vezes era jogos, difícil. Às vezes, quando eram mais complexos. Agora não, é bem tranquilo. Agora eu lembrei disso sim pra te ver, né? Até nisso o inglês é importante, assim, né? Sim, eu também jogava com o meu irmão Resident Evil, só que, né, anos atrás, lá na época do Play 2, né? Então, já faz tempo. Estamos no Play 5, né? E aí, assim, realmente, as tarefas, assim, eram em inglês. E já lá naquela época, eu não vou lembrar agora quantos anos eu tinha, mas já lá naquela época, eu não tinha estudado inglês ainda, mas eu era muito curiosa no idioma. Então, as tarefas, às vezes, quando ele não entendia, ele vinha perguntar pra mim, e eu saía com o dicionário, o manual mesmo, tentando entender e querendo ajudar pra que a gente pudesse, né, fazer o objetivo. Então, legal. Assim, ali, né, só que, claro, era mais curiosidade minha, já por gostar já do idioma. Mas, então, sim, realmente. As coisas mais simples, assim, né, a gente acaba se deparando, né, com o inglês. Acaba esbarrando no inglês, né. Isso, né. Vamos lá, Nath, o que mais, assim, tu acha que é interessante comentar de profissão que pode também estar sendo relevante para as pessoas? A questão do turismo, né? Acho que ele já se torna meio óbvio, né? As pessoas, se for viajar para a Europa, em algum lugar, vai estar lá no museu, se tu colocar o fone, o cara vai estar falando inglês, enfim. Então, assim, esse é o óbvio. Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa, não foi tu que me disse uma vez que foi pro Rio de Janeiro e teve uma situação, alguma coisa semelhante, que alguém quis te vender alguma coisa, não lembro agora exatamente, e já chegou falando contigo em inglês, alguma coisa assim? Sim, na verdade foi na beira do mar, eles chegaram, né, conversando em inglês, porque achavam que eu era de fora, por ser muito branquinha, né, aí pensaram que eu era de fora. Alguém vendendo água, alguma coisa assim? Isso? Cara, eu não vou lembrar bem o que era, se era água. Mas era um camelô, alguma coisa assim. Isso. Um vendedor assim de rua. Aí já entra na questão do turismo em si, né? Porque pelo Rio de Janeiro ser uma... Eu lembrei disso por causa desse detalhezinho aí. Pra te ver, ó. Olha a importância que tem o inglês. Até, né, digamos assim, pessoas que vendem coisas, sim, claro, necessárias, como água, né? Já se tocaram dessa importância de saber falar inglês para conseguir atender o turista. Isso, né? Porque daí, por ser uma cidade, né, que tem um turismo muito forte, legal, acabou, né, sendo necessário. Então, assim, claro, tem erros, tem, mas foi compreensível, sabe? Ele conseguiu se virar. Claro, né? Então, assim, tem a necessidade. E aí, até, já que comentou agora do Rio de Janeiro, eu lembro que na época eu até pensei, se um dia eu queria mudar pro Rio de Janeiro, eu tenho certeza.
que emprego pra mim aqui tem, sabe? Porque todos os lugares que eu visitei, assim, mais lugares turísticos, né? Ah, tu vai pro Cristo, tu vai pro museu, todos eles têm alguém que fala inglês. Tem que Né? ter, né? No mínimo, inglês, né? Claro que também tem questão dos outros idiomas e tudo mais, mas no mínimo inglês tem que ter. Né? Então, as explicações, tem a explicação em português e tem ela em inglês do lado. Mas eu acho assim que como é uma cidade muito turística, como recebe muitos visitantes o tempo todo, bom, claro, agora na pandemia, assim, né, isso tá um pouco diferente, mas pessoas aqui perto do Brasil, né, Uruguai, Argentina e tal, tu acaba aprendendo um pouquinho ali, digamos, alguma coisa, mesmo que tu não saiba, né? Sim. É que normalmente a gente associa, né, a parte do turismo normalmente com isso aí, né, com lugares turísticos e para atender as pessoas. Mas existem também a questão dos eventos, sabe? Palestras, feiras, né? Aqui no Sul a gente tem na FENAC, às vezes tem essas feiras. Gente, eles pagam por hora para te trabalhar ali e fazer o auxílio, porque vem gente da China, vem gente de vários lugares e tem que ter alguém ali. Às vezes, se a pessoa não sabe inglês, ela tem que ter alguém para fazer esse intermédio. E isso é cobrado por hora, por noite, e não é barato, sabe? Então, assim, a pessoa consegue fazer uma grana ali, de repente ela não precisa nem assim, ó, eu não sou um professor de inglês, mas eu tenho conhecimento em inglês de que, só que eu tenho que estar ciente de realmente, né? Eu tenho Não posso estar não me vou dizer enganando, que eu né? vou fazer um negócio e depois não entender nada, né? Claro que tem que não, eu saber tenho que mesmo. realmente saber. E aí ir lá e fazer aquele diálogo entre um e o outro e tá ali, entendeu? É um evento. De repente pode não ser o meu serviço, a minha profissão, a minha ocupação, mas eu posso quebrar um galho, posso, né, fazer um certeza. bico, que nem a gente diz, e arranjar uma grana, sabe? Então, assim, e se tu fizer bem feito, a próxima vez que tiver o evento, eles vão te chamar de novo. Né? Então, assim, vai além, não é só questão de lugares para visitar, mas também essa questão, né, da questão dos eventos que o pessoal acaba esquecendo, né? Uma coisa que eu sei que tu vai falar também, tá? Já que tu tocou na questão do turismo ali, e que tem uma ligação, acho que muito forte, que é o próprio comércio, né? Tu diz... O comércio, vamos supor assim, em cidades turísticas, assim, né? Sim, né? A questão... Principalmente, claro, né? A questão do comércio, a gente entra, na verdade, assim, desde o mais simples ao que vai, né, mais sofisticado, digamos assim, desde um restaurante, a um hotel, a uma empresa, sabe, vai passar por tudo, né? A gente entra, tem também a questão, né, do comércio exterior, mas aí, né, já é uma empresa multinacional que vai fazer comércio direto, mas então, assim... Mas vai ter os vendedores na empresa ali, né? Tem que ter, exato, mais, tem que ter os vendedores. Aí, na verdade, até já entra um pouco mais além, né? Porque às vezes não somente o inglês, mas tem a faculdade, né, de comércio exterior, a pessoa, né, para estudar e tudo mais. E o inglês é um requisito. Então, assim, nem tem como eu pensar, né, assim, vou fazer comércio exterior e vou deixar inglês de lado, não senão dá, vai né? existir. Tu tem que, né? Tem que estar ali. tem que saber. Tem que andar junto, né? Beleza, o que mais a gente pode colocar então como dica aqui, pessoal, de exemplos, né, de empregos que possam Eu ter essa importância? anotei ali a questão das mídias sociais, né? Acaba, acho que até a gente já puxou um pouquinho ali pro lado do marketing. Mas né? é aquela questão, se vocês pegar, né, o Instagram ou qualquer uma outra rede social, vocês sabem que a grande maioria vem tudo de fora. Então, né, se eu quero... Até esses dias, teve recentemente... o negócio da política nos Estados Unidos, lá do Trump, e aí o próprio Zuckerberg fez um post no Facebook, Sim. né? E aí apareceu ali, e todo ele em inglês, então era o próprio dono da empresa, né, fazendo um post sobre. E aí, então, assim, é tudo em inglês, né? E aí, para quem for trabalhar com essas áreas, né, na área de mídia, redes sociais, vai ter que saber, né? Vai ter que ter conhecimento para saber como funciona determinada ferramenta. Claro que hoje em dia algumas delas têm as opções de colocar para o português. Só que aí, assim, se eu quero ser um diferencial, eu tenho que estar à frente. Para eu estar à frente, eu tenho que já pegar aquilo ali quando aquilo lá é lançado. E quando aquilo é lançado, ele não está nos outros idiomas, ele está em inglês. Então, se eu quero me atualizar e estar à frente dos outros, eu vou ter que estar correndo, né? E aprendendo ali através do inglês. Então, vai precisar de novo do inglês, né? Acho que essa frase vai ser falada bastante. Beleza. Quer colocar mais alguma coisa então, Nath? Sim. Até na verdade, daí, citando exemplos de alguns alunos que eu tenho,
que eles trabalham com engenharia, né? Sim. Então, assim, claro, eu via, quando eles falavam, né, que estudavam engenharia, eu já via necessidade pelo próprio estudo. Mas aí começou a acontecer a situação de que eles estão trabalhando em empresas de engenharia, né? Se formaram e hoje trabalham em empresas de engenharia. E hoje eles comentam, né? Eles têm reuniões, a maior parte das empresas de engenharia fazem contato com o exterior. Então, assim, oportunidade de viagem, sabe? Não foi 1, 2, 3 alunos que eu tive. Eu tive mais que 3 alunos que foram viajar a trabalho e era porque, né, tem o conhecimento em inglês, consegue ir. Precisa aprender uma máquina nova, precisa ver alguma coisa nova, um manual, qualquer outra coisa, vai viajar lá para ter um treinamento, ele é todo em inglês. Está nos detalhes ali, né? Isso, então, assim, mais uma vez, extremamente importante, né? Tu acaba sendo um diferencial, daí imagina, além de, vamos supor que, eu amo engenharia, né? Deus o livre, tá longe de mim. Mas vamos supor que a pessoa ama engenharia, e aí ela trabalha com o que ela gosta, e de repente ela tá viajando, indo para outros países, tendo a oportunidade de conhecer, né? Assistindo palestras, além de, novas... né, do mérito que ela tem dentro da empresa, né? De ser uma pessoa extremamente importante. Então, assim, além da pretensão salarial, entra também nessas outras oportunidades, né? De viajar, conhecer outras culturas, né? Fica tudo interligado ali. Ô, Nath, assim, ó, uma coisa muito importante também, que ainda a gente não falou, que eu gostaria que tu explicasse pra gente um pouquinho, é sobre o trabalho em si, né, de tradutor, intérprete, que eu vejo, assim, muita gente indo pra esse lado e que também realmente pode se destacar, né? Tu sabe que é engraçado, porque muitas vezes quando eu comento com os meus alunos a questão do tradutor, eles não fazem ideia Do que de é. quanto, De quanto. não só do que é, mas de quanto um tradutor ganha, tá? Então, assim, quando a gente fala tradutor, claro, né, tem traduzir artigos, tem tradução literária. Dentro da área de tradução existem várias divisões. Mas aí, assim, primeiro, para ser tradutor, eu não preciso ter um curso em específico. Então, assim, eu aprender inglês, só que é claro, tá? Isso... Imagina alguém trabalhando como tradutor. Eu tenho que entender muito bem a minha língua e a língua com que eu vou trabalhar. No caso aqui a gente está falando do inglês. Tanto que, na verdade, assim, eu fiz um técnico de tradutor, né? E aí tem um juramento que tu lê, onde tu tem que estar ciente de que Tu vai falar se eu aquilo que não realmente... tenho conhecimento em determinada área e eu não tenho tempo hábil para fazer pesquisas, eu não posso dizer para a pessoa que eu vou lá e vou fazer. Até porque daí isso é uma forma de manchar o teu nome no mercado. Se eu ir lá e fizer um trabalho mal feito, é muito mais fácil manchar o teu nome do que ter ele, né? Como as pessoas como reconhecimento. Então, assim, tem que cuidar. Quero trabalhar como tradutor, tudo bem, só que tem que se dedicar muito. Tem que estudar bastante. Tá, mas por exemplo, assim, dá um exemplo pra gente de um trabalho de tradutor, assim, numa empresa, num trabalho X, Isso. enfim. A gente tem, por exemplo, tá? Eu tenho amigos que estudaram comigo também e trabalharam em empresas onde eles tinham que responder e-mails. Tá. Era esse o serviço. Então, assim, era uma secretária, mas ela ganhava mais. Isso já é um trabalho de tradutor. Porque ela tinha que fazer as traduções, exato. Então, esse contato com o exterior era tudo questão de tradução. Tipo, o que o pessoal escrevia, no caso para a empresa, ela traduzia em português e mandava para a pessoa responsável, digamos, né? Isso, mandava para o responsável e depois respondia para outra pessoa lá de fora, né? Então, tinha que fazer os dois. Tem a questão... existe a tradução... Quando a gente fala em tradução é eu traduzir do inglês para o português, tá? Então, eu vou fazer isso é uma tradução. Sim. Se eu posso ser numa empresa, posso fazer a questão de tradução... na verdade, agora vai ser uma versão, mas que entra na área do tradutor, intérprete, que é quando eu tenho, por exemplo, o pessoal está fazendo faculdade. O TCC, todo o TCC ele tem que ter um abstract, ele tem que ter um resumo, e esse resumo ele tem que ter em português e em inglês. Então, normalmente, assim, o pessoal vai procurar alguém para fazer essa tradução. E aí entra a questão do valor, as pessoas não têm ideia. Mas, por exemplo, existe o Sintra, que é o Sindicato Nacional dos Tradutores, onde ele te dá uma média de quanto se cobra, tá? Só que ele te dá uma média, na verdade ele dá como se fosse um máximo de quanto cobrar, né? Nem todo mundo vai cobrar aquele valor ali, até porque daí entra, né, a área de trabalho, competitividade, né? Cada um vai fazer o seu preço. Mas então, assim, só para ter uma ideia, deixa eu ver que eu tenho anotado aqui, porque eu já nem lembro mais. Se eu for fazer uma tradução
do português pro inglês, isso de acordo foi de 2018 que eu peguei, tá? Se cobra em torno de 43 centavos a palavra. Ah, por palavra. Por palavra. Se for uma versão que é passar do português para o inglês, que é mais difícil, se alguém estiver estudando inglês, né, e estiver assistindo, vai saber que fazer um trabalho do português para o inglês vai ser mais difícil, é em torno de 57 centavos a palavra. Tá, beleza. Tu tem ideia assim, de mais ou menos quantas palavras pode ter? Aí média, o que acontece? Tem gente que trabalha por lauda, tá? Normalmente que nem é quando é a tradução literária, eles fazem por lauda. O que é lauda? A lauda ele seria uma página e aí ela tem que ter, são 2.100 caracteres, contando com os espaços, tá? E aí então ele vai cobrar em torno de R$ 43 essa lauda. Só que a pessoa ela ainda vai colocar ali o tempo que ela fica trabalhando, ela pode incluir. Se a pessoa, por exemplo, né, ela vier me pedir um trabalho de tradução e eu tiver disponibilidade para fazer, ok, vou lá, vou fazer. Só que eu também vou dizer assim, se a pessoa quer daqui a 2 dias e ela tem uma urgência, eu também faço tradução. Só que não é o meu foco principal, né? Então, se fosse assim, fazer, digamos, né? eu não trabalho só com isso. Então, se eu for fazer e a pessoa me dizer que ela tem 2 dias, eu vou dizer, olha, eu vou ter que trabalhar de madrugada para fazer isso aí. Isso ali eu vou incluir no preço também, né? Então, assim, se for mais urgente, tu vai cobrar mais, sabe? Então, assim, ele é um ramo que ele dá muito dinheiro mesmo. E aí, claro, existe a tradução juramentada, que daí é uma pessoa que ela vai conseguir mais ainda, que aí ela faz através de concurso público, enfim, não é qualquer pessoa que pode fazer. Então, existem documentos que somente uma pessoa que faz tradução juramentada pode fazer, sabe? Aí entra também o tradutor, tem a questão da tradução simultânea, né? Às vezes assiste lá o Oscar e tudo mais, aquilo ali tem a gente que está sendo paga, né? Sim, eu diria até mais, não deve ser qualquer um, tem que ser uma pessoa... Exato, né? Então, assim, sabe, boa, né? existem várias áreas, né? Tu pode fazer a parte de revisão, que aí tu vai cobrar uns 50% do valor do que seria uma tradução só, digamos assim. E aí tu vai fazer só a revisão, tu vai cobrar 50%, sabe? E aí tem várias áreas que acaba precisando, né? Tanto esse exemplo que eu falei antes do meu amigo que estudava gerenciamento de empresas, ele tinha um trabalho em grupo, ele sabia inglês, mas tinha um trabalho em grupo e os outros colegas não sabiam. E aí ele me chamou para fazer um trabalho de tradução, para traduzir todo um artigo, né, em uma semana. E era bastante páginas, sabe? Então, assim, pode não ser o teu... até às vezes pode não ser a tua ocupação principal, mas tu pode fazer alguns serviços, né, como tradução. E se assim, quiser, né, trabalhar fixo, né, enfim, como tradutor, existem empresas e tudo mais. Tem essa possibilidade de ter um bom salário, né? Isso, né. E é claro, né, Netflix, tudo precisa de gente para trabalhar, né. E você fala, eu ia te comentar isso daí, né, imagina, filmes, séries, né, tudo isso precisa de alguém que faça essa tradução, né? Sim, isso Porque aí. não vai ser o cara lá, imagina... Com certeza eles terceirizam esse tipo de trabalho, o que acontece é que eu acho muito engraçado, porque as pessoas pensam assim, serviço de tradução, tu vai me cobrar 15 pila, R$ 20, porque tu vai ficar só sentado ali e escrever. Tu já tem um conhecimento de inglês. Cara, não é assim que funciona, né? A pessoa ganha muito bem e também exige muito dela, porque ela realmente tem que fazer uma pesquisa, não é só sentar ali e deu, tá pronto, né? Então, assim, e as pessoas esquecem disso, né? E é um bom emprego, né? Tu pode trabalhar da tua casa, de onde tu estiver, tu pode viajar e continuar trabalhando. Então, assim, é um emprego muito bom e que, né, o inglês tá ali. Legal. Existem daí algumas outras profissões que eu coloquei aqui também, Fernando. Algumas outras áreas, né? Só pra gente ter um pouquinho de noção, não vou falar muito, né? Mas, enfim, relações internacionais, o próprio nome já diz, né? Internacional, precisa do inglês. Para ter uma ideia, uma pessoa que trabalha nessa área, ela inicia ganhando de R$ 2.000, no mínimo R$ 2.000, e pode chegar a R$ 20.000. Sabe? Então, assim, é uma área que rende muito e que está crescendo muito por causa do comércio, né? Uma área que as pessoas às vezes não se ligam, que acaba envolvendo a mesma situação do marketing e tudo mais, é na área de beleza, né? Pessoa que é esteticista, ou enfim, os cursos que vai fazer. Se eu quero estar à frente do mercado, eu tenho que estar me atualizando aí de novo, né? Volto para aquilo ali. O quanto antes eu quero saber, as coisas vão estar em inglês. Aquilo que tu quer, digamos assim, trazer de outro lugar, uma novidade, né? Isso, né? Tu quer que a tua estética seja um diferencial, né? E aí eu vou ter que buscar isso aí. E aí a pessoa vai ter que, né,
saber ali a questão do inglês. Outra área que às vezes as pessoas esquecem, né? A questão do o comissário de voo, comissário de bordo, o pessoal já sabe que, né, precisa do inglês. Todo mundo Né? já sabe, mas Já mesmo assim, é né? meio, né, automático. E aí tem também o cara que é o piloto, né? Piloto também é uma profissão que ganha super bem. São poucas pessoas que fazem, né? Ele é um curso mais caro, mas que o inglês é obrigatório, né? Até porque os comandos, enfim, a comunicação vai ser tudo em inglês. Então, extremamente necessário. E outra que também me chamou a atenção, que na verdade eu, como professora, não tinha prestado atenção nisso, mas por ter alunos que trabalham na área, né, me chamou a atenção, que é na manutenção industrial, que é por causa da maquinaria, As a questão das máquinas, máquinas, né? Isso. Até eu tava conversando ontem com um amigo, e aí ele tava comentando, ele disse assim, as máquinas que vêm, por mais que elas venham da China, elas vêm ali com o idioma, né, em chinês, em inglês. também. Então, assim, se eu tenho a urgência de utilizar aquela máquina, se eu preciso adiantar o meu serviço, eu tenho que estar sabendo inglês Não, ali. tu quer programar, né? aliás, essas Então, assim, máquinas tu tem ou que às vezes programar, eu né? vou ser o cara que vai aprender aquilo ali e vai poder falar pro cara que vai trabalhar junto comigo e explicar como funciona, porque aquele outro funcionário não sabe. E é aquela questão, ou então tu vai lá e programa, se tu sabe, ou se tu não sabe, tu chama alguém pra fazer, né? E aí ele também comentou assim que a questão dos comandos e tudo mais, cada vez mais é só em inglês. Né? Então, assim, é tudo mais automático hoje em dia, mas a pessoa ela tem que saber inglês para poder colocar os comandos certos. Né? E aí era uma área que, na verdade, eu nem pensava, né? E aí eu tenho verdade, alguns porque... alunos que trabalham nisso aí e realmente me chamou a atenção. Bacana então, Nath. Bom, tu quer colocar mais alguma coisa, explicar mais algum detalhe, assim? Não, teria só também, acho que a gente pode, até eu comentei um pouco no início, que é a questão da área da saúde, né? Que também é importante, porque né, vai ter que pegar a atualização, vai ter que estar se atualizando tudo, né? uma pesquisa científica, tu quer Isso tudo vai estar em inglês também, né? Exato. Bom, gente, então vocês estão vendo aqui na importância que tem o inglês na vida da gente, né? Todo mundo fala dessa importância, muitas pessoas, na verdade, falam dessa importância, mas, né, aqui a gente quis dar uma clareada, realmente, assim, e um pouquinho mais a fundo, assim, para dizer, né, em detalhes. É claro que se a gente fosse falar de todas as profissões que realmente, né, seria importante... Dá pra ir longe. Nossa, a gente ia ficar aqui quanto tempo, né, Nath? Falando, né? Então a gente quis dar abordagem, sim, em algumas delas, né? Pra tentar explicar pra vocês realmente, sim, o que poderia ser aproveitado, quais as oportunidades vocês poderiam ter, né? Realmente por saber falar, né? O idioma, nesse caso aqui o inglês, né? Bom, gente, então vamos ficando por aqui, tá? Esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo do Inglês e a gente se vê no próximo episódio.